Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de filosofia, né? Do nosso livro de filosofia do módulo 5, capítulo 14. Nós vamos falar sobre fenomenologia e existencialismo, de acordo com o nosso livro aqui. Tá? Vamos estar falando a respeito também da fenomenologia e existencialismo, aqui no capítulo 14 do nosso livro, tá ok, pessoal? Olha só, logo no início do livro, quero compartilhar com vocês aqui, ó, fenomenologia e existencialismo. O existencialismo é um dos temas, o existencialismo é um dos temas deste capítulo, um dos principais da filosofia existencialista, como a desenvolveu o filósofo francês Jean-Paul Sartre. E a realidade humana é um projeto, não possui essência universal. De acordo com isso assim, né? De acordo com Jean-Paul Sartre. Tá, pessoal? Tudo que eu estou falando aqui não é coisa minha, estou só lendo para vocês a questão dos conceitos que estão relacionados a esses termos. Tá? Por favor, então, entendam bem o que eu estou querendo dizer para vocês. Então, como eu estou dizendo para vocês, né, de acordo com Jean-Paul Sartre, a realidade humana é um projeto, não possui uma essência universal. Ela se realiza na existência concreta. Em outras palavras, somos aquilo que ainda não somos, né? Vou ler um poema para vocês aqui, né? Do Fernando Pessoa, que fala sobre o pecado original. Diz assim: o poema trata da seguinte forma: quem escreverá a história do que eu poderia ter sido? Será essa, se alguém a escrever, a verdadeira história da humanidade? O que há é só o mundo verdadeiro. Não é nós, só o mundo. O que não há somos nós. E a verdade está aí. Sou quem falhei ser. Somos todos quem nos supusemos. A nossa realidade é o que não conseguimos nunca. Que é daquela nossa verdade, o sonho, a janela da infância. O que daquela nossa certeza, propósito, a mesa de depois. Medito a cabeça curvada contra as mãos sobrepostas, sobre o parapeito alto da janela da sacada, sentado do lado de uma cadeira, depois de jantar. Quem é a realidade? Quem só tem a vida? Que só tenho a vida? Quem é de mim? Que só sou quem existo. Quantos Césares fui? Na alma e com alguma verdade, na imaginação e com alguma justiça, na inteligência, com alguma razão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quantos Césares fui? Quantos Césares fui? Quantos Césares fui? Então, esse poema aí do Fernando Pessoa, ele retrata um pouco da ideia do Jean-Paul Sartre a respeito do fenomenologia e, ao mais exato, o existencialismo. Vamos falar um pouquinho de fenomenologia, da metafísica à fenomenologia. Até meados da modernidade, a discussão filosófica acerca do conhecimento esteve condicionada à metafísica. Nesse contexto, antes de se afirmar qualquer coisa sobre o mundo, era preciso primeiro estabelecer algo que fundamentasse essa tal afirmação. Lembramos, por exemplo, Descartes, né, que antes de escrever os seus escritos científicos, fundamentou o seu método e escreveu diversos livros descrevendo uma ontologia sobre a existência do mundo e das coisas. Tal posição é resumida na sua concepção de conhecimento e é uma árvore cuja raiz é a metafísica.
a partir da qual cresce o tronco da física, que se divide nos ramos e galhos das disciplinas específicas. Então, a metafísica ela é aquele mundo que é inatingível, né? Um mundo espiritual, assim pode-se dizer. E o resultado do mundo físico é a continuação do mundo que nós não podemos ver. A partir do século XVII, iniciou-se, então, uma tensão entre a metafísica racionalista e a empirista. Ela reflete a oposição entre as teorias que concebem o conhecimento como um processo que parte do sujeito para fora, e outras, né, que dependem do sentido oposto. Afinal, ao final do século XVIII, essa tensão resultou em dois problemas, né? Por um lado, como explicar que tantos racionalistas quanto empiristas chegassem a resultados demonstráveis e corretos. Por exemplo, o racionalista Leibniz, né, e o empirista Newton conseguiram resolver quase simultaneamente um problema de cálculo infinitesimal, né? Por outro lado, era possível explicar o avanço da física e, ao mesmo tempo, que ela se distanciava gradativamente das discussões da metafísica. Essas questões levaram Immanuel Kant, no início do século XIX, né, final do século XVIII, em sua obra Crítica da Razão Pura, a elaborar, né, um importante questionamento sobre a metafísica. Olha só, vocês viram algumas palavras difíceis aí, né, como infinitesimal, né, metafísica. Essas palavras que vocês estão vendo que não fazem muito parte do vocabulário de vocês, eu quero pedir para vocês pesquisarem na internet o significado delas. Por quê? Porque vai ajudar vocês a melhorar o vocabulário de vocês e até entender bem como funciona, né, essas questões relacionadas a essas falas que estão sendo ditas aí. Vamos falar um pouco aqui para vocês a respeito do fenômeno. Uma das contribuições mais importantes de Kant, né, para resolver dilemas metafísicos foi a elaboração do conceito de fenômeno. Para o filósofo, né, o Immanuel Kant, há tanto a participação do mundo externo quanto a razão no processo do conhecimento. Há em nossa consciência, né, as formas de a priori da intuição de tempo e espaço, que nos permite perceber que o mundo externo e também há os objetos externos, né? Mas somos incapazes de aprendermos, ou de aprender a coisa em si mesmo. Então, nós somos, por exemplo, como é que você conhece Deus por Deus mesmo, né? Nós somos incapazes de conhecer. Então, são as condições para o conhecimento, independentemente de qualquer metafísica, ou seja, independente de qualquer metafísica, existem condições para o conhecimento. O conceito de fenômeno que Kant, né, será retomado pelos filósofos estudados nesse capítulo que eu vou estar falando com vocês. Por exemplo, a fenomenologia de Husserl, a filosofia de Edmund Husserl, né, que pode ser denominada de idealismo transcendental, foi fortemente marcada pelo pensamento kantiano, que influenciou, vou falar para vocês aqui, que influenciou decisivamente o século XX. Seu interesse pela filosofia deu-se por meio da obra do filósofo psicólogo Franz Brentano, início do século XIX, final do século XVIII. De acordo com Brentano, uma das prioridades mais importantes da nossa consciência é a intencionalidade. Então, aquilo que é intencional em nós, qual que é a intenção de tudo aquilo que nós fazemos? Então, com base nesse conceito, a nossa consciência não deveria mais ser vista como algo distinto ou separado da realidade, né? Na nossa consciência,
portanto, se dá sempre em relação com as coisas, sempre visa a um determinado objeto. Por exemplo, Jesus Cristo disse assim na palavra, na Bíblia, disse assim que o homem, né, só de pensar em matar alguém já cometeu assassinato. Por quê? A intencionalidade, né, do pensamento é resultante daquilo que nós fazemos. Ou seja, o homem não mata alguém só quando ele atira. Ele já tem essa pessoa morta no seu pensamento. E quando ele tira a vida dessa pessoa, ele só faz o quê? Ele só concretiza aquilo que era intencional dele. Então, não tem como você separar, de acordo com aqui, ó, de acordo com o que ele fala, com base nesse conceito, a nossa consciência não deveria mais ser vista como algo distinto e separado da realidade. Nossa consciência, portanto, se dá em relação com as coisas, sempre vista a um determinado objeto. Para Husserl, né, nossa consciência é uma substância, não é uma substância, mas um ato de conhecer. Em razão disso, não haveria uma primazia, né, do sujeito, do seu objeto, né? Pois a consciência se revela justamente no movimento de relação do sujeito com o objeto. Entendendo? Deixa eu repetir aqui, ó. Em razão disso, não haveria uma primazia do sujeito ou do objeto. Pois a consciência se revela justamente no movimento de relação do sujeito com o objeto. Ou seja, nós passamos a ter consciência de algo a partir do momento que nós conhecemos aquilo que nós vemos, né? Então, aí ele diz assim, ainda mais aqui, o objeto não existe, o sujeito e o objeto não existem separadamente, uma vez que ambos surgem de modo simultâneo. Entendeu? Beleza? Aí está claro? É lógico que se não houver claridade no que está sendo falado, você vai poder pesquisar, né, depois um pouco, ou tirar alguma dúvida no portal perguntando para a gente algumas coisas. Husserl propõe um domínio para a investigação da consciência, o que ele chamou de ego transcendental. Segundo ele, deveríamos suspender a nossa atitude natural de crer na existência do mundo exterior e voltarmos à análise e à descrição da forma na qual os fenômenos aparecem na nossa consciência. Immanuel Kant vai ser um dos caras mais importantes nessa área, porque ele vai começar a trabalhar na filosofia dele, esse pensamento, essa ideia de um mundo que transcende essa realidade, né? Então, Immanuel Kant ele vai ser muito importante para explicar muitas coisas, para trazer a questão do mundo, o mundo invisível, né? E a sua relação com o mundo visível. O lema de sua fenomenologia é que é preciso voltar às coisas mesmas, né? Mas o que seriam as coisas mesmas? Não se trata para Husserl de uma coisa em si, de Kant, mas dos fenômenos, aquilo das coisas a que temos acesso. Então, a fenomenologia seria, portanto, essa ciência capaz de descrever nossas vivências, o modo no qual constituímos, né, os objetos por meio da intencionalidade da nossa consciência, ou seja, tudo que existe, né, de acordo com o Immanuel Kant, tudo que existe é resultado de algo que nasce aqui dentro, né? Então, ou seja, não tem como uma coisa existir por si só. Tudo que existe é resultado de algo que já foi construído na nossa consciência. Então, na verdade, a fenomenologia seria, portanto, essa ciência capaz de descrever as nossas vivências, o modo na qual constituímos os objetos por meio da intencionalidade da nossa consciência. Nada surge por acaso, né? Nada surge, nada aparece do nada. Tudo que existe é resultante de uma intencionalidade consciente.
A filosofia brasileira, né? Nós vamos voltar um pouquinho aqui. Para tanto, o filósofo, né? O filósofo defende de que deveríamos partir de uma reprodução fenomenológica. Então, na verdade, de acordo com esse pensamento, tudo que existe é fenômeno, são resultados de fenômenos. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz, são fenômenos de uma consciência ativa, fenômenos de uma consciência viva, né, que reproduz tudo aquilo que a gente é. Então, como se diz um ditado assim, diga com quem tu andas e eu digo quem tu és. Por aí, né? Essas ideias simples podem explicar muita coisa que está relacionada a essa coisa que é explicada pelo Immanuel Kant. A redução da fenomenologia, ou melhor, vamos voltar aqui, tanto para o filósofo, o filósofo defende que deveríamos partir de uma redução fenomenológica, isto é, de uma suspensão de nossa atitude natural ante ao mundo exterior e tentarmos captar a maneira com que a nossa consciência confere o sentido, né? Sentido às coisas que nos aparecem. A filosofia brasileira, a filósofa brasileira, Marta de Angelo, ela sintetiza esses elementos da filosofia russeliana, né? Ela diz assim, não existe algo oculto por trás das aparências que percebemos. Por isso, é vã a tentativa de procurá-la. O objeto do conhecimento é aquilo que aparece em nossa consciência. O lema da fenomenologia, de volta às coisas mesmas, destaca a importância dos fenômenos em seu modo de aparecer para nós. Há, nessa concepção, uma contraposição ao positivismo, pois os fatos não são considerados dados brutos de uma significação intrínseca. Em sua tentativa de definição de uma nova base para o conhecimento, a fenomenologia de Husserl, ela não aceita submeter-se às leis lógicas à análise da psicologia, pois essa subordinação ela resultaria num relativismo, tá? Num relativismo como consequência da negação da possibilidade de uma ciência rigorosa. Então, ou seja, a fenomenologia ela não consegue se submeter a esses experimentos, porque a fenomenologia ela parte de um princípio de que as coisas existem a partir de dados que são submetidos de forma inconsciente em nós. Nós somos resultado daquilo que nós pensamos e vivemos. Mais ou menos, vamos dar um exemplo aqui, que nem, por exemplo, disse Descartes. Descartes escreveu assim, se penso, logo existo. Ou seja, tudo que eu penso é o resultado da minha existência. A minha existência é resultado de tudo aquilo que eu penso. Eu sou o resultado da construção dos meus pensamentos, né? De acordo com essa forma de pensar, então seria mais ou menos isso. Então não existe algo oculto atrás das aparências que percebemos. Não existe nada oculto por trás das aparências. Todas as aparências, de acordo com a explicação da filósofa brasileira, lá, Marta de Angelo, ela diz que todas as aparências elas são resultantes de uma consciência viva, de algo que já é consciente, construído. Não tem nada oculto manipulando, né? Tudo é resultado daquilo que existe já. Por exemplo, tudo que nós fazemos é resultado daquilo que nós inconscientemente que está dentro do nosso subconsciente. E nós somos resultado de quê? Né? De uma força que é muito maior do que nós, de uma consciência maior do que nós. Entende? Então, em sua tentativa de definição de uma nova base para o conhecimento, a fenomenologia de Husserl não aceita submeter às leis da lógica de análise da psicologia. O método fenomenológico, ele vai surgir no contexto de uma ampla crise intelectual na Europa do século XX,
em decorrência do pensamento positivista, né? Deslumbrado com a ideia do progresso e relegando problemas autênticos da humanidade ao segundo plano, o filósofo criticou a hegemonia empirista positivista da sua época e do certo psicologismo, né, que buscava colocar a psicologia acima da reflexão. Por exemplo, o que o positivismo fala, né? Ordem e progresso. Qual a psicologia disso? Só existe ordem, só existe progresso, na verdade, para aqueles que trazem ordem. Quando se há ordem, há progresso. Então, o Russell discordava profundamente dessa forma de construção de pensamento. Russell rejeitava a ciência, porém ele buscou fundar uma racionalidade assim, rigorosa que, ao mesmo tempo, rompesse com o naturalismo, né, e o historicismo, que significasse uma correção de rota da reflexão filosófica no caminho do humanismo. Ele entendia que, para isso, a saída seria o retorno aos fenômenos, as coisas mesmas, assim como a aparência, a consciência. A fenomenologia de Russell serviu como ponto de partida para outros filósofos contemporâneos extremamente influentes, como o alemão Martin Heidegger e o francês Jean-Paul Sartre, né? Maurice Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir e o franco-angelino Albert Camus. Então, assim, a fenomenologia de Russell vai ser importante para a construção dessas ideias, né? Desses pensamentos. Esses caras eles vão influenciar muito no pensamento, na filosofia cristã, né? Na questão da filosofia cristã. Heidegger, né? E a ontologia da existência, né? Martin Heidegger, um aluno de Russell, né? Ele foi aluno de Russell. Ele acreditava que na fenomenologia russeliana não era capaz de descrever de que maneira a existência humana realmente se expressa no mundo, pois suas análises estariam limitadas ao plano puramente ideal da consciência. Com isso, Heidegger, né, recusa o ponto de partida teórico proposto pelo seu mestre por acreditar que nunca atingiríamos uma posição neutra e imparcial em nossas relações com os objetos. Enquanto seres históricos, estamos desde sempre inseridos em uma relação prática, né, com o mundo ideal, uma relação prática com o mundo a qual nos indica antecipadamente quais as possibilidades de interpretação que poderemos fazer das coisas e dos entes, né? Martin Heidegger, ele nasceu lá em Meßkirch, na Alemanha do século XIX, 1889. Ele é considerado um dos mais importantes filósofos do século XX. Ele pensou em seguir carreira religiosa, mas a filosofia, né? A filosofia de Russell o demoveu dessa ideia, tirou ele dessa ideia. A fenomenologia de Russell foi o ingresso de Heidegger no mundo da filosofia. As suas ideias inspiraram o existencialismo, né? Na década de 1930, filiou-se ao Partido Nazista, fato bastante controverso, né, na sua biografia, e algumas das suas principais obras, Ser e Tempo, Introdução à Metafísica e à Identidade de Diferença, apareceu no ano de 1976. Heidegger, né, defende que é preciso abandonar as filosofias da consciência e enraizar a existência humana no tempo, na tradição histórica na qual realmente deve ser inserida.
Esse projeto foi chamado de fenomenologia hermenêutica. O que a hermenêutica faz? A hermenêutica, dentro do direito, é aquela que analisa os fatos, né? Tanto os fatos anteriores como os posteriores, na qual o contexto está inserido. Tá? Então, nós vemos aí, portanto, que o filósofo se afasta do projeto inicial de Husserl e que acreditava ser possível encontrar uma fundamentação para o conhecimento absolutamente livre de pressupostos. Heidegger, né, preconizava que a filosofia e as ciências empíricas deveriam trabalhar com métodos, né, com métodos e objetivos totalmente distintos. Na perspectiva fenomenológica, a filosofia não deve se ocupar da questão o que é ser humano. Então, pessoal, Heidegger, nas palavras de Heidegger, né, ele diz assim, ó, a caracterização do pensamento como teoria e a determinação do conhecimento como postura teórica já ocorrem no seio da interpretação técnica. Do pensar, né, é uma tentativa de reação visando salvar também o pensar, dando-lhe ainda a autonomia da face do agir e do operar. Desde então, a filosofia está constantemente na contingência de justificar sua existência em face das ciências. E ele crê que isto se realizaria de maneira segura, elevando-se, né, ela mesma na condição de ciência, ou seja, a filosofia já mesmo se elevada na condição de ciência. Esse empenho, porém, é o abandono do pensar. Na interpretação técnica do pensar, o ser é abandonado como elemento do pensar. Meu Deus. Na fenomenologia hermenêutica hegeliana, apesar da existência humana estar determinada por um contexto histórico, por causa disso que nós falamos da hermenêutica, né? Por causa do contexto histórico e pela situação na qual ela está inserida, né? Então, se a existência humana ela depende muito do contexto histórico na qual ela está inserida. Não significa que não temos a possibilidade de escolha, né? Isso porque uma das principais características da existência humana é a de que estamos sempre nos projetando no futuro. O filósofo defende que temos sempre a possibilidade de escolher uma vida autêntica que nos propicie, né, transcender as nossas determinações e transformar a nós mesmos naquilo que gostaríamos de ser. Então, ele diz que nós podemos viver uma vida, escolher uma vida de autenticidade, né, no que nos propicie transcender as nossas próprias determinações e transformar a nós mesmos naquilo que nós gostaríamos de ser. Então, podemos ser o senhor da nossa história, né? Entendendo sobre isso? Então, assim, eu vou ler aqui um pouquinho sobre o existencialismo de sartreano, né? De Sartre, do francês Jean-Paul Sartre, né? Que foi influenciado por Kierkegaard, Husserl e Heidegger. Kierkegaard, que foi o filósofo do existencialismo pessimista, né? O Husserl, que vai falar da fenomenologia, e o Heidegger, que é discípulo de Husserl. Então, o Jean-Paul Sartre vai ser influenciado por esses três pensadores filosóficos aí, né? O seu pensamento transita na psicologia, na fenomenologia, a antologia existencial. Vocês vão procurar no dicionário aqui que é ontologia, tá? Sartre é considerado o fundador do existencialismo francês. Ele envolveu-se nas causas das guerras da Indochina, da Argélia, do Vietnã, sempre se expressando com base em uma perspectiva humanista, né? Ele filiou-se ao Partido Comunista francês, mas teve relações estremecidas, né,
com a agremiação após a guerra, os ataques da Rússia contra a Hungria, lá em 1956 e na Tchecoslováquia em 68. Ele vai enfraquecer as suas relações com o Partido Comunista por conta disso. Ele era um humanista, né? Então, assim, a principal obra de Sartre é O Ser e o Nada, né? Que contém o núcleo do existencialismo sartriano, né? Que contém o núcleo do existencialismo sartriano. Então, você lê essa obra, O Ser e o Nada, você vai entender um pouquinho mais sobre o existencialismo criado na perspectiva de Sartre. O privilégio de sua obra começou a declinar nos anos 70, mas ainda hoje o existencialismo francês é uma forte influência nas artes e na filosofia. Então, você vai ver isso muito em desenhos artísticos, na filosofia, né, na forma de construir. O existencialismo de Sartre, ele tomou o corpo após a Segunda Guerra Mundial, entre 1940 e 1960, pois foi durante esses anos na Europa que ele esteve em conflito e forjou suas principais teses, né, onde vai exercer uma das facetas mais conhecidas, a de intelectual engajado. Tomou parte ativa na resistência das tropas alemãs que invadiram a França no início do século XX, lá nas décadas de 1940. Tá? Dessa experiência resultou suas peças As Moscas, né? Uma alegoria da Paris ocupada pelo exército nazista. A base teórica do existencialismo sartriano decorre de uma leitura da fenomenologia de Husserl. Então, Sartre, toda a obra do existencialismo dele vai ser baseado no pensamento fenomenológico de Husserl, uma das aparições do pensamento de Heidegger e também uma das apropriações do pensamento de Heidegger. Dessa forma, é possível indicar que Sartre agrega elementos à sua teoria que permite enxergá-lo já nos primeiros momentos da sua produção filosófica como uma voz autônoma, né, dotado de uma vitalidade peculiar, né, em relação aos filósofos de sua predileção. Então, Sartre vai se destacar, né, porque ele vai tomar caminhos um pouco diferentes daqueles homens nos quais ele se baseou para construir as suas ideias, né, seus pensamentos, dentro dessa perspectiva fenomenológica. Então, Sartre vai se destacar em relação a esses seus ícones, né? E você vai ver muito, apesar de Sartre ser ateu, né? Sartre se destaca por causa do ateísmo, que ele vai se posicionar ter uma outra postura totalmente diferente, né? Apesar que ele vai trazer algumas contribuições para o pensamento cristão também, mas ele é ateu. Essa combinação de características criou uma espécie de moda existencialismo que contagiou o cinema, a literatura, teatro, a arte, a vida boêmia de Paris e outras capitais. No entanto, foi criticada pelo próprio pensador. Sartre não se restringiu aos tratados de filosofia, expressando-se também por meio de peças de teatro, contos de romances, né, com grande sucesso da crítica, principalmente de público, né, sendo considerado um dos melhores escritores do século XX. Em sua obra, não deixou de expor suas teses existencialistas com personagens impregnados de características como o sentimento de busca de liberdade, refletindo ou expondo o absurdo da existência. Então, geralmente, o existencialista é sempre aquele cara que não está muito conformado, né, com a sua própria vida, ele não está muito satisfeito com tudo aquilo que ele tem vivido, ele quer uma explicação do porquê da dor, ele sente a dor, ele sente a vida de uma forma totalmente diferente, né? Então, ele sempre vai estar olhando para a vida de uma maneira totalmente diferente, questionando o sentido da vida. Por que eu vivo? Qual é a finalidade de se viver? Muitos estudiosos, né, não têm dúvida de que o existencialismo é
mais intensamente mais intensamente vivenciado em suas peças e romances do que propriamente na sua obra teórica. Então, Sartre vai escrever muitas obras, né? Muitos romances, né? Ao recusar receber o Prêmio Nobel, né, de Literatura, que foi atribuído em 1964, quis firmar sua autonomia ante o mercado de ideias. No cenário de polarização ideológica de Guerra Fria, a sua atitude foi assim cercada de grande simbolismo político, né? Uma afronta aos valores capitalistas e ocidentais, né? Então, quando você pega alguns princípios desse pensamento filosófico dessa forma e aplica no cristianismo, você vai ter um cristianismo totalmente diferenciado desse que nós não procuramos entender nossa existência, só queremos buscar um Deus para suprir a nossa falta, a nossa própria vontade de ser e de explicar o que é. E jamais buscar um Deus para poder nele se revelar e se conhecer e saber quem somos e qual é o sentido de tudo que somos. Né? Isso seria mais ou menos aí a finalidade, mas uma explicação mais simples com relação com relação à fenomenologia e ao existencialismo. Né? Eu quero que vocês façam o seguinte, nós trabalhamos aí o livro, então, no capítulo 14, né, da fenomenologia e o existencialismo, nós trabalhamos as páginas aí, as páginas 5, não, perdão, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e até a página 10 e 11. 11 e a página 12. E página 13. Na próxima aula a gente vai falar sobre a existência e que a existência precede a essência. Ok, pessoal? Então, aí fica aí gravado para vocês, pesquisem o que é fenomenologia e mandem para mim no portal o que é fenomenologia e existencialismo, porque aqui eu só passei para vocês alguns conceitos históricos, alguns eventos, acontecimentos críticos que formaram esses pensadores. Então, quero que você vai trazer uma síntese, uma explicação bem resumida do que é fenomenologia e existencialismo, de forma geral, tá? Ok? Então, fique com Deus e até mais. Bom descanso para vocês. Espero que vocês façam uma boa pesquisa.